Olha, de fato, realmente, quando houve esse atendimento a essa criança, da forma como a criança chegou, e que de fato aquela imagem que aparece, aquela minha imagem, aquela entrevista que eu estava sendo concedida, era com relação ao comando da greve. Em nenhum momento foi sobre a questão do óbito da criança. Em nenhum momento eu afirmei que naquela entrevista com relação que a criança foi mal atendida, que houve algum tipo de negligência ou algum tipo de falta de insumos. Citei sim com relação à questão na entrevista sobre o comando da greve, se os profissionais que estavam no atendimento os 30% atendendo. E eu até falei que mais de 30% estava sendo atendida, que realmente muitas vezes os profissionais da área de saúde trabalham com a falta de alguns insumos, tanto medicações de urgência, como também de alguns equipamentos médicos hospitalar. E que no final da entrevista, quando eu citava, preste bem atenção, eu fui entrevistada sobre a questão do comando da greve, sobre a questão da falta de pagamento, entendeu? Sobre a falta de segurança, sobre a falta de medicações de urgência, entendeu? E aí as informações foi tudo muito junto, e ao final da entrevista, realmente, de fato, um dos radialistas colocou sobre a morte da criança. Eu disse, não, realmente houve o óbito de uma criança aqui, mas não necessariamente foi pela falta das medicações de urgência. Naquele momento, a criança teve todo o atendimento necessário no tempo hábil. Quando a criança já chegou numa situação bastante crítica e grave, trazida pelos familiares, certo? E tanto é que a médica plantonista, logo em seguida, garantiu realizar a transferência dessa criança. Ela conseguiu logo de imediato a vaga de UTI e conseguiu também o transporte dessa criança. E quando o SAMU chegou, essa criança já havia parado. Nós estávamos fazendo as manobras de ressuscitação. Foram várias manobras, várias tentativas de ressuscitação. E a família estava presente, tá? Os familiares, a mãe da criança viu o empenho da equipe. Quando eu citei sobre a falta de medicações de urgência na unidade, não necessariamente o óbito da criança se deu pela falta das medicações de urgência, porque para o atendimento da criança, para o que ela necessitava na hora da parada cardiorrespiratória, a medicação de urgência existia, entendeu? E quero deixar bem claro, aquela imagem, entendeu? E aquela informação foi tudo muito junto. A questão da greve, o nosso atendimento na unidade de pronto atendimento, que estava funcionando em 30%, aliás, mais de 30% do corpo funcional, estava tendo atendimento médico, mas com relação ao óbito dessa criança, em nenhum momento faltou agilidade da equipe. Os médicos plantonistas que aqui estavam, junto com o corpo de enfermagem, não faltou em hipótese nenhuma, todo o atendimento foi feito no tempo hábil. Para se fazer a transferência dessa criança, conforme o doutor André colocou, esse transporte só poderia ser garantido após estabilizar ou um idoso, entendeu? Isso aconteceu em uma situação bastante crítica, os sinais vitais dela não nos davam resposta nas manobras, e foram feitas várias manobras, foram mais de 1 hora de ressuscitação dessa criança. A médica tentou fazer o possível e até o impossível. Quanto à informação que eu coloquei com relação a equipamentos que faltam na unidade, de fato, alguns equipamentos faltam, mas para o atendimento da criança, tanto da criança como qualquer outro usuário que chega para um atendimento e da forma como a criança chegou, que até inclusive os exames laboratoriais trazidos pela família, constatava um processo de infecção bastante avançado, bastante grave, entendeu? Então essa criança, ela já estava parada, não que ela chegou parada, ela chegou ainda com alguns sinais de vida. Foi feito tudo em tempo hábil, né, mas precisava estabilizar essa criança. Não foi pela falta do respirador,
mesmo não tendo respirador, mas existe o AMBU que a gente consegue melhorar a oxigenação de qualquer usuário que chega numa situação de urgência. Mas quero deixar bem claro, as informações que foram colocadas ontem, a minha informação foi sobre a questão do comando da greve. E ao final, quando foi citado sobre o óbito dessa criança, não necessariamente que foi pela falta de alguns medicamentos de urgência. Ela precisava, a medicação de urgência que ela precisou, tinha na unidade, ela foi recebida todo o atendimento necessário, mas infelizmente a criança não respondia ao comando de ressuscitação. Nesse caso, houve um equívoco. Isso, houve um equívoco nessa informação, entendeu? Mais uma vez, afirmo, eu fui entrevistada sobre o comando grevista e não sobre o óbito da criança. Houve uma má interpretação das informações.